Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Saúde em Evidência pela tela da TV Nova, transmitido todo sábado a partir das 9 horas e retransmitido também aos sábados a partir das 20 horas pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. O programa Saúde em Evidência recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e o Grupo LW. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: saúde mental e seus impactos pós-pandemia. E a nossa convidada especial é a jornalista e psicanalista Catarina Cursino, que também atua como coordenadora de saúde mental de Arco Verde e também coordenadora do CAPS AD3. Seja muito bem-vinda, Catarina. Muito obrigada, Ilma. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Vamos falar sobre uma temática hoje que acredito que em toda família hoje a gente precisa comunicar sobre saúde mental. Então, esse espaço é muito bem-vindo. Precisamos falar mais sobre saúde mental. Ainda tem um preconceito, ainda tem uma resistência. E o impacto da saúde mental na vida social das pessoas é muito forte. A OMS tem tratado muito sobre isso. E obrigada pela oportunidade da gente estar trazendo um assunto que é tão importante, principalmente nesse cenário pós-pandêmico. Vamos agora acompanhar um VT que traz mais detalhes sobre o assunto. A pandemia da Covid-19 contribuiu para intensificar problemas emocionais, psíquicos e emocionais de grande parte da população brasileira. Nunca se falou tanto em saúde mental quanto nesse período turbulento e cheio de incertezas. Muitos voltaram suas atenções para os impactos na economia, enquanto outros se ocuparam de saber sobre como isso impactaria no isolamento social, quarentena, lockdown. Todo mundo de repente se viu preso, trancado em casa. E como se não bastasse, ainda havia a preocupação com o emprego, o sustento da família, os protocolos e até mesmo a própria sobrevivência. Do outro lado estão os profissionais de saúde que se desdobram para socorrer quem chegava doente por Covid e de outras doenças, mas arriscando ser contaminado, pacientes e médicos. Como fator potencializador, devemos falar disso. Estão as perdas de pessoas queridas, amigos, familiares, pessoas conhecidas. Como manter a mente saudável em um contexto desse? A preocupação era com o durante, mas também com o pós-pandemia. Quais sequelas ficam? Programa Saúde em Evidência sempre com dicas e orientações para o seu bem-estar. Como eu já falei, estamos recebendo aqui a jornalista e psicanalista Catarina Cursino, que vai falar sobre os maiores impactos da saúde mental depois da pandemia. Então, tem vários, mas a gente vai pontuar, eu vou procurar pontuar os que têm chamado mais atenção. A volta à rotina, o restabelecimento de uma rotina no cenário pós-pandêmico tem sido algo que tem chamado muito a atenção, principalmente quando a gente olha para as escolas. Está havendo uma dificuldade nesse retorno às aulas e isso está trazendo um quadro moderado a severo de ansiedade, como a gente teve em Recife, em uma escola estadual, mais de 30 adolescentes em um surto de ansiedade coletiva, e precisamos olhar para isso como algo que não é pontual. Precisamos olhar um novo olhar para isso como algo que realmente precisa ser encarado como uma medida de proteger as nossas crianças, os nossos jovens e também nós adultos. O maior impacto eu vejo como um restabelecimento de uma rotina. Passamos todos pela pandemia, da mesma forma, mas cada um sentindo e vivenciando essa pandemia ao seu modo, de acordo com as suas cognições, de acordo com os recursos emocionais que somos dotados. Então, vivemos o mesmo cenário, mas cada um de nós reagiu de uma forma específica. Então, o quadro de ansiedade, ele é um quadro que ele é hoje alarmante. A Organização Mundial de Saúde mostra que 9,3% da população está acometido desse adoecimento mental de ansiedade, desse quadro de ansiedade. Isso implica em 18,6 milhões de brasileiros. Então, não é algo
para ser negligenciado. Nós precisamos falar mais sobre isso e, por isso, precisamos de espaços como este. A ansiedade é um dos grandes impeditivos para uma volta a uma rotina. Por quê? Porque ainda estamos vivenciando o medo. Tem famílias que estão vivenciando o luto, que perderam pessoas durante a pandemia e ainda estão vivendo esse luto. Tem famílias que ainda continuam com medo. Tem famílias que estão sobrecarregadas das demandas, fomos tolhidos de um convívio social, fomos tolhidos de tudo, né? Voltamos para uma rotina que não existia. Foi-se estabelecida uma rotina dentro de casa, com os pais dentro de casa, com os filhos dentro de casa, e precisamos nos reorganizar enquanto família para poder sobreviver, né, passar por esses 2 anos, e isso não foi fácil. E a repercussão disso, ansiedade, irritabilidade, quando a gente pega a direção logo cedo para o trabalho, eu tenho percebido muito isso, as pessoas já estão irritadas antes das 8 horas da manhã, e isso é preocupante, porque já não se tem paciência, o sinal abre, já é buzinando, já é moto lhe cortando de todo jeito, carros também. Isso é uma irritabilidade que também ela pode estar associada, lógico que pode ter outras tantas motivações, mas tem também essa motivação da ansiedade pós-pandemia. Está repercutindo agora. Nós vamos começar a viver agora o resultado da pandemia. Então, toda a descarga emocional da reclusão que vivenciamos nesses 2 anos está acontecendo agora. E não está vindo passo a passo. Está vindo de uma forma catastrófica, de uma forma rápida. Adolescentes, crianças estão se mutilando, estão se cortando. Pessoas estão se automedicando, pessoas estão procurando as unidades básicas de saúde para passar por um psiquiatra para se medicar e não se tratar, mas para se medicar, como uma medida ostensiva, e precisamos pensar em saúde mental na forma preventiva, uma medicina de prevenção e não uma medicina ostensiva. E quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa em toda uma rede de apoio, né? No município, a gente tem toda uma rede de apoio, a gente tem desde os 8 leitos psiquiátricos no hospital regional até o Santa Ramos, que são os atendimentos psiquiátricos ambulatoriais, psiquiátricos e psicológicos. Temos os CAPs, que você bem colocou aí, que é uma das minhas coordenações, para que a sociedade entenda os caminhos, quais são as vias de acesso que dispomos no município, quais são os serviços, para uma família com alguém em adoecimento mental saber como recorrer, para onde ir, porque um dado desse, né, tão relevante, de 9,3% da população em adoecimento mental de ansiedade, a gente pode pensar, é só a ansiedade que a gente está falando. E a gente tem outros tantos transtornos de saúde, de adoecimento mental, né, de saúde mental. Depressão, por exemplo. Transtornos outros tantos, até uma esquizofrenia, que a gente precisa falar mais sobre isso. E, por falar nisso, agora, no último dia 18, foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E a gente foi às ruas, que a gente precisa também estar pensando em saúde mental extramuro, extra-serviço, porque existe ainda um preconceito, existe ainda uma resistência, tanto dos profissionais como das famílias, antigamente, e nem tanto antigamente assim, mas as famílias escondiam alguém que tinha adoecimento mental em casa. Hoje é mais comum a gente ver essas famílias sendo socializadas. A gente encontra em restaurantes, a gente encontra em cinema, a gente encontra em parque, mas há 10 anos, a gente não precisa ir muito longe, há 20 anos era quase imperceptível essas pessoas estarem inseridas na sociedade. E o projeto, o serviço CAPS, que é um serviço SUS, ele vem exatamente na contramão daquilo que a gente vivenciou lá atrás, de hospitais, de manicômios, né, onde a abordagem era feita de uma maneira muito diferente, e talvez por isso, ou certamente por isso, a sociedade aprendeu, se condicionou a olhar para a saúde mental da forma manicomial.
E os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, estão aí para desmistificar a saúde mental e para que a gente traga essa pessoa em adoecimento mental para um tratamento, para um acompanhamento, fazer o caminho de cura, mas inserido na sociedade. Então, esse é o grande desafio de quem faz saúde mental. Somos uma equipe multi, desde psiquiatra, psicólogos, psicanalistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, uma rede de apoio para que a gente possa tratar o adoecimento mental, mas sem tratar de forma reclusa, tratar em liberdade. Então, é avaliado. Então, é muito importante também saber o tipo de abordagem. Através da anamnese, o profissional ele vai fazer o diagnóstico, e, a partir do diagnóstico, é onde a gente vai discernir se ele vai ser acompanhado por um psiquiatra, se ele precisa de um serviço como o serviço CAPS, e que outras práticas integrativas a gente pode somar nesse processo de cura. Muito bem, Catarina. Quais os principais sintomas quando a família percebe que a pessoa está com ansiedade? Qual o momento ideal de procurar ajuda? Eu sempre digo que a família precisa estar muito atenta. Os pais precisam estar muito atentos, mas nós, adultos, também precisamos estar atentos aos outros adultos com quem convivemos. Porque, desde a irritabilidade, que não é normal. Não é normal você já acordar mal-humorado. Normal, se você teve um sono reparador, é você acordar bem, acordar tranquilo, acordar disposto. Então, já é um sinal, já é um sinalizador, já é um opa. Então, se todo dia a pessoa acorda com um sintoma de mau humor, de irritabilidade, nas primeiras horas do dia, não está ok. Então, talvez precise reavaliar essa qualidade do sono. Além da irritabilidade, as pessoas hoje, um dos sintomas é o querer para ontem. Querem tudo, é uma forma muito imediatista de viver. Isso também é um sinal de ansiedade. É como se o inconsciente estivesse gritando para a pessoa que é agora, porque o amanhã a gente desconhece, e aí vamos aproveitar. E a gente não pode. Não é tão inteligente a gente querer, por causa de uma reclusão de 2 anos, na pandemia, querer fazer tudo de uma vez só agora. Isso traz também um quadro de adoecimento mental. Isso é um ponto importante para se observar se aquela pessoa está ou não com um quadro de ansiedade. A maioria das pessoas também, quando está num quadro de ansiedade, encontra como uma recompensa, por exemplo, a alimentação. Então, vai fazer uso de mais doce, de mais biscoito, mas observar isso aí, nos dias de hoje, em dias de comidas rápidas, de refeições que não são feitas mais à mesa com a família, é um desafio. Então, eu convido novamente os pais a voltar lá no tempo da minha avó, que era assim, em que a gente só almoçava quando o meu avô estava à mesa, quando a minha avó, quando meu pai, minha mãe, e a gente observa que essa falta desse momento à mesa tem nos trazido danos, porque a gente não consegue mais olhar para os filhos, não consegue mais olhar para os pais, não consegue mais olhar para a família, num contexto, de olhar nos olhos, de saber como você está, porque são coisas que você vai identificando de forma subjetiva no dia a dia. Então, essa é uma outra vertente, um outro sinalizador de ansiedade. A alimentação, por exemplo, a falta de disposição, não tem vontade de nada, sono excessivo, é outro ponto muito importante. E a falta de vontade, a falta de desejo de fazer as coisas, a falta de não ter mais aquela vontade de se arrumar, porque a autoimagem está destruída ou está mexida, retrabalhar essa autoimagem. Então, uma família que percebe que a pessoa, antes, não só antes da pandemia, mas antes de talvez um quadro de ansiedade, era uma pessoa vaidosa, que se cuidava, que se arrumava, e agora não mais. É como que se tivesse entregue. Isso aí é um sinalizador muito importante, porque aquele tanto faz. Tem um jargão que diz que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E aí a gente buscar esse equilíbrio
entre trabalhar com o profissional ideal, adequado, por trás de uma anamnese, depois de uma anamnese, de um diagnóstico, tratar essa depressão, e também ter esse olhar para essa vida que clama que seja rápida, que seja breve, que aconteça hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tudo versa, na verdade, no equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Então, prestar atenção, olhos mais atentos, ouvidos mais atentos. A maioria das pessoas em adoecimento mental de ansiedade, elas só querem e precisam de uma coisa: serem ouvidas. Se nós treinarmos os nossos ouvidos, porque nós temos, como ser humano, uma tendência natural a dar opinião. E, às vezes, quem está ali, ele só quer ser ouvido, ele não quer a opinião. Naquele momento, não é o momento do aconselhamento. É só o momento do acolhimento. A gente precisa discernir entre o momento de acolher e o momento de aconselhar. Primeiro, a gente acolhe, a gente escuta, porque, muitas vezes, até falando clinicamente, muitas vezes é só uma escuta ativa que o paciente quer. Quando um paciente chega, não, é porque meu pai não tem tempo para conversar comigo. A minha mãe não me escuta, não me entende. Então, a gente percebe que essa inabilidade de escutar, tanto dentro de casa quanto no trabalho, os gestores também precisam desenvolver essa escuta ativa, porque muitos entraves já são quebrados ali. Depois de uma escuta ativa, você já percebe que, fisiologicamente, a pessoa já reage e ela já começa a se comportar de uma forma diferente só porque você ouviu. Quer dizer, inconscientemente é o quê? Ela se importou em me ouvir, ela se importou com o meu problema. E isso aí é bem legal de a gente estar falando sobre isso. Então, é fundamental a participação da família em pessoas que estão com esses sintomas, não é, de ansiedade, escutar mais, acolher mais, dar mais carinho, dar mais apoio. Isso é uma forma de evitar para que essa pessoa possa procurar uma ajuda? Não. É uma forma de você acolher num primeiro momento e seria uma forma de prevenção. Mas depois que a ansiedade ela é diagnosticada, acolher e escutar não é suficiente. É importante, é fundamental, mas não é suficiente. Aí essa família, essa mãe, esse pai vai precisar de uma rede de apoio para identificar, para diagnosticar qual é o caminho que vai ser feito com essa pessoa. Se é na psiquiatria, se é na psicologia, se é na psicanálise, se são nas terapias alternativas, mas o acolhimento e a escuta e esse aconchego da família funciona muito de forma preventiva, mas também durante o tratamento. Por quê? Porque, na prática, o que acontece? As pessoas, a família, ela vai perdendo, ela vai invalidando aquele adoecimento. As famílias elas não entendem, e a gente precisa acolher essas famílias também, elas não entendem e dizem, tratam como besteira, é frescura, é pantim, como diz aqui, né? É pantim. Isso aí é frescura, reaja. Não é assim, né? E a gente não pode tratar adoecimento mental como foi tratado até agora. A gente precisa de um novo olhar para o adoecimento mental, porque depressão não é porque você quer, e não é quando você quer que você sai de uma depressão. Porque, já faz tratamento há não sei quantos anos, já toma medicamento há não sei quantos anos e continua nesse quadro. Então, ok, vamos acolher, vamos avaliar, talvez seja uma mudança junto com o psiquiatra, uma nova estratégia medicamentosa, talvez seja associar a psiquiatria com uma terapia. Tem outras tantas formas de ver o adoecimento mental, mas a forma mais comum da família é a rejeição, é dizer que é besteira, que é bobagem, que é isso, que é aquilo. E esse é um clamor dos profissionais de saúde mental para que a família que tem hoje alguém em adoecimento mental desenvolva esse olhar mais de acolhimento para que o paciente em questão ele se sinta primeiro amado, para que ele possa ser conduzido pelos profissionais de uma forma em conjunto, porque uma família que tem uma pessoa em adoecimento mental é uma família inteira que vai precisar ser acompanhada e tratada. Estamos conversando com a jornalista e psicanalista
Catarina Cursino. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações e orientações sobre saúde mental. Até já. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que nós recebemos o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e o Grupo LW. Para você que está chegando agora em nosso programa, hoje um assunto muito importante, saúde mental e os impactos pós-pandemia. Nós estamos conversando com a psicanalista e jornalista Catarina Cursino. Gostaríamos de saber, Catarina, a pessoa com ansiedade, além dela desenvolver sintomas comportamentais, se ela desenvolve também sintomas físicos. Precisamos entender que corpo e mente são um só sistema e ambos se influenciam. Então, se a minha mente está bem, o meu corpo responde bem. E vice-versa. Se o meu corpo está bem, está saudável, a minha mente também está saudável. E como eles se influenciam, é importante observar que se uma pessoa está num quadro de ansiedade, ela pode sim desenvolver psicossomaticamente outras questões físicas, por exemplo. Isso pode desenvolver, já está num quadro de ansiedade, pode desenvolver, Catarina pode desenvolver um diabetes, como também o diabetes pode desenvolver a ansiedade, porque você é privado de coisas que você gosta e, a partir daquele momento, você não pode mais. E aí, como eu vou lidar com essa nova realidade do não poder? Então, tanto o físico influencia o emocional, como o emocional influencia o físico. Catarina, que caminho as pessoas devem percorrer para tratar a ansiedade? O primeiro caminho é o caminho clínico, é procurar um profissional de saúde mental e, a partir de uma anamnese, vem o diagnóstico e esse profissional, seja ele o psicólogo, seja ele o psicanalista, seja ele o psiquiatra, vai, entendendo aquele diagnóstico, fazer um caminho individualizado. A gente tem que olhar para o tratamento de adoecimento mental como um tratamento individualizado. Então, aquele padrão que a gente vivenciou historicamente por muitos anos, de tratar com uma molécula só, com um tipo medicamentoso só, padrão para a maioria das pessoas com depressão ou com ansiedade ou com algum toque, com alguma questão de saúde mental, ele precisa ser como ele já está sendo desconstruído, olhando a pessoa de uma forma individual, dentro do seu contexto, dentro do seu território, dentro
do seu lar, do seu ambiente, qual é o contexto histórico, qual é o contexto social dessa pessoa, se está inserido ou não na sociedade, se está ou não em situação de rua, se está ou não num centro de educação, se tem acesso ou não à saúde. Então, tem que ter um olhar sistêmico. Por isso que eu convido sempre a esse paciente e nós profissionais olharmos como um todo, de uma forma sistêmica, entendendo e percebendo todas essas necessidades, porque muitas vezes um quadro de ansiedade, ele advém de uma rejeição da mãe que abandonou ou do pai que abandonou, ou de uma rejeição que a pessoa desenvolveu acreditando que a mãe prefere um filho a outro e ele não é o preferido. Então, é preciso um olhar sistêmico para poder diagnosticar de uma forma mais assertiva e escolher qual é o caminho que se vai percorrer com aquele paciente. Por isso que a gente hoje trabalha muito de uma forma sistêmica, né? O nosso trabalho hoje ele é integrativo, ele é de dialogar com várias esferas, porque a gente não percebe, não pode mais perceber o paciente de uma forma engessada. Tem aqueles sintomas, então a gente vai tratar assim e ser protocolo para tratar todo mundo. Não mais assim, mas sim de uma forma muito individualizada. A pandemia afetou muito a saúde mental de muitas pessoas, mas eu gostaria que você pontuasse outros fatores, né, que pode provocar a ansiedade, algum medo na infância, algum outro fator que a pessoa possa vir a desenvolver a ansiedade. Um fator muito importante é o contexto familiar. Começa no núcleo familiar, que é o de aceitação, o de ser amado ou não, o de ser aceito ou não, a autoimagem que a pessoa tem de si mesma. E aí, quando a gente vai além em casa, como essa criança é recebida na escola, como ela é acompanhada na escola, como ela é socializada. Isso tudo são pontos de reflexão para desenvolver ou não um padrão de ansiedade. Medo, por exemplo, que você trouxe o medo. O medo ele pode vir, para nós da hipnose, o medo ele pode estar arraigado no seu inconsciente desde que a mãe estava ali descobrindo que estava grávida. Então, como a mãe reagiu àquele teste positivo, isso pode repercutir e reverberar por uma vida inteira. Então, quantas vezes na hipnoterapia a gente pega um paciente que ele tem uma questão de ansiedade na vida adulta, com 40 anos de idade, por exemplo, e quando a gente faz um acompanhamento e volta na linha do tempo, a gente consegue identificar que foi lá, enquanto ele era um bebezinho na barriga da mãe, de uma rejeição, que naquele momento, não porque a mãe quis rejeitar, não necessariamente foi uma rejeição pensada, eu não quero, mas, muito provavelmente, o despreparo, você pega de surpresa. Eu estou grávida, e agora? Né? Então, isso fica na cognição, isso fica na memória da criança. Existe uma memória, e a gente traz essa memória, convive com essa memória, e é preciso tratar e cuidar dessa memória, estar atento a essa memória. A ansiedade pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária, seja criança, adulto, adolescente, terceira idade. Em qualquer faixa etária, em qualquer contexto social, se você pegar assim, se a gente for analisar todas as possibilidades, em todas as possibilidades, estamos todos sujeitos a desenvolver um quadro de ansiedade. E é muito importante a gente lembrar que eu gosto da abordagem de não dizer que a pessoa é ansiosa, ou é depressiva, ou é esquizofrênica, mas que está ansiosa. Por quê? Porque, neurolinguisticamente, o estar é um caminho, é uma passagem. Eu estou, mas eu não vou ficar. E isso já é um processo de cura. Quando eu digo você é ansioso, eu estou dando uma sentença. E ansiedade e depressão não são sentença, são diagnósticos, mas não é o caminho final. É um estar. Então, a gente vai fazer um caminho junto, como profissional, para
sair desse estado atual, que é o quadro de ansiedade ou de qualquer outro adoecimento mental, e partir para o quadro ideal, que é o momento ideal, que é a situação ideal, que é a situação de cura. Então, uma simples mudança no falar, no verbo que o profissional aplica, repercute no paciente, porque o paciente ouvir, você é depressivo, e ele internalizar isso. E quantos pacientes estão há tantos anos se alimentando, se retroalimentando? Não, eu sou depressivo. Não, eu sou depressivo. Não, é porque eu sou depressivo. Então, quando eu digo você está, na cabeça dele, eu estou, mas eu posso não estar daqui a pouco. Está chovendo, daqui a pouco pode parar a chuva. Então, se eu estou ansioso, daqui a pouco eu posso não mais estar. Então, é muito importante também essas sacadas, né? Essas cartas na manga que nós, profissionais, podemos sacar toda hora para estar deixando o tratamento mais leve e célere. Agora vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com esse assunto muito importante para todas as famílias. Saúde mental e seus impactos pós-pandemia. Daqui a pouco mais detalhes para você. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Quero muito agradecer sua companhia. Nós estamos conversando sobre saúde mental. A nossa querida convidada hoje, Catarina Cursino, psicanalista e jornalista, está falando sobre esse assunto que é muito importante, esclarecendo, mantendo você muito bem informado sobre o assunto. Nós agora vamos entrar em um assunto em relação às pessoas que usam excessivamente a internet. Catarina, de que forma o uso excessivo da internet pode provocar ansiedade? Você bem colocou, o uso excessivo, né? Porque a internet ela termina que é julgada por desdobrar em várias questões, inclusive em adoecimentos mentais, por causa do uso dela. Mas, se usada em equilíbrio, ela é uma ferramenta que hoje a gente pode se comunicar full time com o mundo inteiro e nos profissionalizar, estar estudando, estar trabalhando, estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Poder atender um cliente, estar em Arco Verde, poder fazer uma conexão nos Estados Unidos. Então, é uma ferramenta que a gente precisa validar como muito importante e a gente nem se lembra mais de como era a nossa vida sem a internet. Mas o uso excessivo da internet, sobretudo das redes sociais, que é o caminho que fixa mais a atenção das pessoas, são as redes sociais. Bom seria se fossem livros, se fossem podcasts, se fossem leituras enfim, de tantas coisas que a gente poderia ter como subsídio para crescer emocionalmente, para crescer intelectualmente. Mas a gente sabe que, na prática, o maior tempo que as pessoas se empenham na internet
é nas redes sociais. Então, qual é a implicação disso num quadro? Isso pode ou não desenvolver um quadro de ansiedade? Poder pode. É um caminho conclusivo? Não, não é um caminho conclusivo, porque tem pessoas que usam a internet excessivamente por causa de trabalho. E nem por isso vão estar em adoecimento mental e desenvolver uma ansiedade. Mas, quando a gente olha para pessoas que vivem, que empregam uma boa parte do seu tempo nas redes sociais, elas começam a viver uma vida irreal, uma vida criada. E por isso que muitas vezes a gente é surpreendido com uma notícia triste de um suicídio, por exemplo. Ah, meu Deus do céu, mas no Instagram era tão sorridente, era tão linda, ou era tão bem resolvida, ou era tão isso, e do dia para a noite se matou. Não foi do dia para a noite. Aí a gente volta lá naquela história que a gente estava conversando há pouco, do olhar atento da família. Será que a família não consegue identificar nada com um olhar atento? Será que o tempo todo essa pessoa estava comunicando estar bem? Ou essa pessoa estava mais reclusa no quarto? Estava fazendo as refeições em horários diferentes da maioria da família? Não estava mais socializando, não estava mais compartilhando com a família o que aconteceu durante o dia? Aquela versão de nós mesmos há 20 anos, quando a gente chegava em casa e tinha aquele momento de contar como é que foi o dia, isso precisa ser resgatado. Isso é importante que seja resgatado, porque é a vida real. É ali onde um pai e uma mãe conseguem fazer uma intervenção, conseguem identificar e intervir. As redes sociais têm um lado muito positivo, claro, mas também tem um lado muito negativo, e é só aquela questão de equilíbrio. Então, como sugestão, que os pais, eles hoje, também existe a responsabilização para os pais também. É mais fácil entregar um tablet ou um celular, ou botar na frente de um computador uma criança, porque a criança vai ficar ali atenta, vai ficar ali sem dar trabalho, sem fazer barulho, sem questionamento, enquanto você também está nas redes sociais. Então, o cala-boca de hoje é entregar um tablet, um celular ou um computador. Então, essa corresponsabilização, eu não posso responsabilizar as redes sociais, porque sou eu como mãe, ou você como mãe, ou um pai, ou um tio, um avô, quem quer que seja, quem tem que definir que tempo, quanto tempo, qual é o horário do dia que a criança ou o adolescente vai acessar aquilo ali e o que está acessando. O quadro de ansiedade ou de outros transtornos, por exemplo, crianças hoje e adolescentes que estão se mutilando, advém também, é um caminho também dessa vida irreal e da falta do acompanhamento dos pais, porque se tivesse esse controle sobre que conteúdos os meus filhos estão acessando, e aí eu trago para a gente, adulto, que conteúdos eu estou acessando quando eu estou na internet? Os meus eu sei. E essa autogestão é muito importante, porque nem só de coisas intelectuais a gente vive, a gente também precisa ter a caixinha do nada, a gente também precisa dos momentos de lazer, precisa assim também, e está tudo bem entrar no TikTok e dar risada com vídeos, ok. Mas do que é que eu estou alimentando o meu emocional? Assim como a gente precisa se preocupar com como eu estou nutrindo o meu corpo, se eu estou nutrindo o meu corpo com bobagens, com besteiras, com fast foods, ou se eu estou nutrindo de uma forma adequada, com uma estratégia nutricional, eu também preciso pensar como eu estou nutrindo o meu emocional. A minha saúde emocional, eu estou comendo o quê? Eu estou com fome de quê? Na maioria das vezes, a gente come a comida de uma forma emocional. Então, é fome de quê? Aquela fome, muitas vezes, ela é emocional. Você não está com fome, mas você está recompensando ou tentando recompensar algo dentro de você através da comida. E aí, onde é a grande preocupação? Que bom fosse só a comida, mas outras pessoas pegam, por exemplo, o caminho do álcool. Outras pegam o caminho do crack e outras drogas. Outras pegam o caminho do vício dos jogos. Então, esse transbordo do tempo e da qualidade do que eu estou vendo na internet, do que eu estou nutrindo a minha saúde mental,
é que vai definir, é que vai sinalizar se isso vai ou não causar uma ansiedade ou uma depressão ou qualquer outro transtorno. Agora, nem sempre as famílias percebem, não é, esses sintomas de ansiedade. Há também resistência das pessoas em não aceitar que são ansiosos para poder procurar ajuda médica. Eu gostaria que você pudesse pontuar de que forma é feito um trabalho de equipe de profissionais na sua área para que vocês levem orientações, levem informações em escolas, através de palestras. Como é feito esse trabalho para levar informação sobre saúde mental? A gente tem um projeto que já está implantado e agora a gente está implementando outras coisas nesses projetos, que é essa comunicação entre a saúde e as escolas. É levar a saúde até as escolas. Primeiro, por uma questão preventiva, porque quando eu levo uma palestra, uma roda de debate, uma mesa redonda, um curso para uma escola, eu consigo abranger, eu consigo alcançar um público coletivo importante. Então, ali, eu tanto consigo prevenir, porque a orientação ela é prevenção, como eu também, como profissional, articulada entre saúde e educação, eu posso ali diagnosticar que a gente vai precisar pegar aquele aluno e levar para uma intervenção clínica. E aí a gente vai, junto com a escola, com a escola e com a família, fazer esse caminho para que essa criança ou esse adolescente seja encaminhado a um serviço específico de acordo com o diagnóstico que a gente entender necessário. Então, esse é o caminho que a gente tem feito, tem começado e tem implementado agora novas práticas para que a gente também desafogue o fluxo, porque é muito fácil falar que para se conseguir uma consulta com um psiquiatra são 3 meses. Mas é mais desafiador e é mais importante você olhar para como é que a gente pode desafogar esse fluxo. A gente tem outros caminhos, e são esses outros caminhos que nós, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, estamos dialogando, estamos fazendo essa articulação para que a gente possa operacionalizar isso de uma maneira mais efetiva, porque não necessariamente precisa estar desse jeito, porque, na maioria das vezes, é só a escuta, e a escuta a gente consegue fazer num piquenique, numa praça, levando os profissionais de saúde e a escola, trazendo a escola para a rua, junto com a saúde, ou levando a saúde para dentro do contexto do território escolar. E essas intervenções, elas tanto são preventivas, como elas também são ostensivas, porque na hora que eu faço uma escuta, na hora que eu faço uma roda de debate, e que esses adolescentes, essas crianças expressam as emoções, ali já está havendo um processo de cura. Então, eu já consigo também evitar ou prevenir de que se torne um adoecimento mental. Pode ser que seja só um sinalizador e que, se não identificado em tempo hábil, vá desdobrar em, de fato, um adoecimento mental. Vamos agora fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua a conversa sobre saúde mental. E após o intervalo, a gente vai falar como a população deve procurar o atendimento. Se você não tem dinheiro para pagar uma consulta particular, mas você pode ser atendido pelo SUS gratuitamente. Após o intervalo, a gente conta como vai ser. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa.
Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Recebemos o apoio da Líder Empresarial, da Faculdade de Medicina do Sertão e do Grupo LW. Catarina, eu gostaria que você pudesse agora explicar aos nossos telespectadores qual o caminho que as pessoas devem percorrer para conseguir um atendimento e tratar a saúde mental. Tanto na rede privada, e aí vai se procurar um psicólogo ou um psiquiatra, ou qualquer outro terapeuta, tanto na rede pública. E aí o caminho da rede pública, a porta de acesso ao SUS é a unidade básica de saúde. Então, é o primeiro caminho que a família precisa procurar. Porque não é só o profissional de saúde mental que vai identificar esse adoecimento mental. Muitas vezes, com um olhar atento e com uma escuta ativa, até um nutricionista, um odontólogo, qualquer outro profissional, ele pode identificar que ali existe uma necessidade de um acompanhamento em saúde mental. E aí, a partir da unidade básica de saúde, esse encaminhamento é feito, seja para os 8 leitos psiquiátricos que nós temos no Hospital Regional, seja para o Santa Ramos, onde a gente tem psiquiatra e psicólogos, seja em algum dos CAPs, a depender do transtorno. Se é um transtorno infanto-juvenil, seria o CAPS-I, que é o infanto-juvenil, que é até 17 anos e 11 meses. A partir disso, já é no CAPS-2, que são transtornos mentais. E se houver transtorno mental associado a álcool e outras drogas, aí é no CAPS-AD3. Então, a porta de acesso ao Sistema Único de Saúde é exatamente pela unidade, é no território, é ali onde você está inserido, é no seu bairro, é na unidade básica mais próxima de você, para que seja diagnosticado o encaminhamento correto que deve ser feito, né, que a família vai percorrer com esse paciente. Catarina, gostaríamos que você pudesse agora orientar os nossos telespectadores de uma forma preventiva. Quais as orientações que você poderia repassar às pessoas que estão nos assistindo agora para cuidar e tratar de saúde mental? Olhar para si. Essa autoimagem, reforçar a sua autoimagem, reforçar o quem sou eu, é muito importante. Se autoaceitar, esse processo de autoaceitação, dentro de um contexto em que nós somos vítimas de comparações em todo o tempo. Então, precisamos estar dentro de um padrão comportamental, precisamos estar dentro de um padrão de vestimenta, de um padrão social, de um padrão físico, de um padrão de beleza. Isso tudo desencadeia ou pode desencadear quadros de adoecimento mental, de ansiedade, por exemplo. Qual o melhor caminho? Qual o caminho que eu posso fazer em casa? Eu sinto que eu estou com algum indicativo de adoecimento mental, ou se eu quero prevenir. Olhe para si, se aceite, se ame, do jeito que você é. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em você do jeito que você é. Então, a gente, na pandemia, passou por muitos processos de transição capilar, e eu fui uma, que saí do engessamento, né, de estar ali sempre de cabelo escovado e assumir os cachos, e comecei a me gostar. Não é fácil, porque você cria uma autoimagem de você mesma, e para desconstruir isso é um processo, mas é um processo tão lindo, porque você vai se reconectando com a sua essência e entendendo que você é isso, e não aquilo que você permitiu se tornar durante a vida por causa de um padrão. Então, você se olhar, se amar, se aceitar do jeito que você é o melhor caminho para prevenir. E também descobrir coisas que você gosta de fazer. Sair, quebrar um pouco a rotina, no sentido de uma rotina da obrigatoriedade em fazer as coisas, mas estabelecer uma rotina
em que você cuide do seu corpo e da sua mente, que você tenha momentos de lazer, é muito importante, tudo é equilíbrio, né? Se a gente for pensar, hoje a gente tem 7 saúdes, trabalhar as 7 saúdes, observar as 7 saúdes, a saúde social, a saúde emocional, a saúde física. Então, prática de atividade física, incluir na sua rotina uma alimentação saudável, incluir na sua rotina uma conexão com o divino, cada um na sua crença. Isso é muito importante também para reforçar o quem sou eu, não só o quem sou eu, mas o quanto eu sou importante, o quanto eu sou necessário. E aí você vai fazendo esses reforços e você pode fazer sozinho. Se você gosta de ouvir música, qual é o tipo de música que você gosta de ouvir? Então, tire um tempo para ouvir música. Se você gosta de desenhar, tire um tempo para desenhar. Voltar a estabelecer conexões ou criar conexões daquilo com o que você gosta de fazer. Por exemplo, gosto de planta. Então, tire um dia na semana para cuidar da planta. Você vai ali estar aguando, você vai estar mudando a terra, você vai estar adubando, você vai estar fazendo o enxerto, você vai estar mudando de lugar, você vai estar dando banho de sol na planta. Gosta de cachorro? Está cuidando do cachorro, em vez de levar para o pet shop, dá o banho do cachorro em casa, para você restabelecer esses contatos que são importantes. A questão das plantas é muito importante terapeuticamente falando. E eu sempre gosto de falar nisso porque você já pensou por que um computador precisa de fio terra? Porque para haver uma descarga elétrica ali. Então, por que é importante o nosso contato com a terra? Para que nós também tenhamos essa descarga elétrica. Então, andar descalço na grama, na terra, é importante. Aqui no interior é mais fácil, mas na capital é um desafio, um terapeuta, convidar uma família a trazer esse tipo de prática, de rotina. Mas aqui no interior, as mães e os pais e os adultos, por favor, tirem os sapatos, tirem as sandálias, andem descalços na grama, na terra, para que haja essa descarga elétrica mesmo, para que a gente se recomponha energeticamente falando, porque aí você vai perceber, quando você começa a ter contato manual com a terra, que existe uma questão sistêmica. Você vai melhorar a sua saúde mental através do contato com planta, por exemplo, algo tão simples que você pode ter em casa. Cuidar de algo é muito bom, porque quando você cuida de algo, você entende que algo ou alguém precisa de você para existir, para continuar. Então, se eu cuido de um cachorro, eu sei que se eu não alimentá-lo, se eu não der água, vai morrer. Então, eu estou me responsabilizando. Se eu cuido de uma planta, eu estou me responsabilizando. Então, procure algo para você cuidar. Se você não tem um filho, vá cuidar de um cachorro, de uma planta, de alguma coisa. Procure algo que você goste. O mais importante é que você descubra o que é que você gosta de fazer. E não uma sugestão de um profissional. O profissional pode te ajudar nessa condução de identificar, porque tem gente que nem sabe o que gosta. Mas procura o que você gosta e faz esse caminho, porque é um caminho de prevenção a um adoecimento mental. Catarina, queremos muito agradecer sua participação aqui no programa Saúde em Evidência. Eu tenho certeza que esclareceu, que passou muitas dicas e orientações que ajudou muitas pessoas. Muito obrigada por sua presença aqui em nosso programa. Eu quem agradeço e me coloco à disposição. Falar de saúde mental, para mim, é missão, é propósito. A sociedade precisa cada vez mais conhecer esse sistema, conhecer esses serviços, conhecer os caminhos que são possíveis e que são viáveis para a gente tanto prevenir como para a gente combater. Então, me coloco à disposição para tirar dúvidas, à disposição para debater outros temas, e a honra é toda minha de estar aqui falando sobre um tema no qual eu acredito e valido como fundamental, e levanto a bandeira de que cada vez mais profissionais entendam e reforcem essa necessidade de a gente se unir como equipe multi, para estar tratando de adoecimento mental, para estar tratando de saúde mental, para a gente conseguir olhar daqui a poucos anos e dizer que bom que a gente evoluiu em saúde mental, porque toda pessoa que é privada
de adoecer emocionalmente é uma pessoa que está mais feliz, que está mais ativa, que está com tantos outros benefícios. Então, a gente podendo prevenir, a prevenção é sempre o melhor caminho. Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanha todo sábado pela TV Nova o nosso programa Saúde em Evidência. Lembrando que o programa é reprisado pelas redes sociais da TV LW, YouTube, Instagram e Facebook. Muito obrigada e até a próxima semana.